Olá, essa é mais uma edição do Mining Talks, do Instituto Brasileiro de Direito Minerário, nosso conhecido IBDM. O Mining Talks surgiu com o propósito de mostrar livros da minha biblioteca, uma biblioteca de direito da mineração maravilhosa, mas com o tempo ele foi ganhando novos formatos. Então, hoje nós temos o Mining Talks Entrevista, o Mining Talks Debate, e nós já vamos anunciar aqui um Mining Talks Casos e Causos. Muito bom, nós temos muitos casos interessantes, vamos trazer também muitos convidados. Estou planejando isso aqui com a nossa querida Teves Oliveira, da revista Indemine, nossa parceira de longo tempo, tem uma coluna jurídica lá há mais de 10 anos. Nós estamos aí preparando uma novidade para vocês. E hoje nós temos o prazer de receber aqui Dr. Warley Bello, que é um dos autores desse livro, Direito da Mineração, publicado pelo Instituto dos Advogados de Minas Gerais. O Instituto dos Advogados de Minas Gerais é uma instituição que tem entre os seus objetos o aprimoramento da ordem jurídica, é uma instituição mais que centenária, tá? E presta um trabalho muito interessante para o desenvolvimento do direito. E aqui, em Minas Gerais, nós temos um departamento de direito da mineração muito estruturado, muito atuante também. Bom dia, doutor Warley Bello. Bom dia, doutor William. Alegria e satisfação estar aqui com você nessa manhã. Prazer é todo meu. Doutor Warley Bello, é o seguinte, já há algum tempo que eu mudei aquela estrutura de eu fazer a apresentação dos nossos convidados. Eu peço que cada um faça a sua, por quê? Além da formação acadêmica, profissional, né, nós gostamos de saber quem é nosso prezado doutor Warley Bello, o que ele gosta, o que ele faz fora do dia a dia do direito, porque tem que fazer alguma coisa, porque é estressante. Né? Sim. Conta para nós quem é o senhor, por favor. Doutor William, primeiramente gostaria de agradecer o seu convite, honroso convite. Fico muito feliz e lisonjeado de estar aqui participando do Mining Talks e é uma satisfação muito grande. Agradeço também o Instituto dos Advogados, foi por onde nós nos conhecemos, começamos a conversar, até sem saber, quando eu falou que era o William Freire, até assustei, porque eu conheci o senhor de nome, mas não conhecia pessoalmente, então agradeço também na pessoa do presidente, professor Martins Pinto, Felipe Martins Pinto, e ressaltando a importância do Instituto, inclusive com a feitura desse livro que o senhor mostrou aí, Direito Minerário, que apresenta artigos muito relevantes para a área, e eu tive o privilégio de ter um artigo também aí publicado, motivo hoje de nós estarmos aqui. Bom, doutor William, entrando aí na questão da apresentação, eu sou advogado criminalista, mestre em Ciências Penais pela Federal, desde 2004, sou professor de Direito, de graduação e pós-graduação, Direito Penal, e advogado, especialista, né, na área criminal. E fora desse contexto do direito, eu gosto muito de escrever, eu tenho esse hobby, é uma forma que eu encontrei de extravasar, de aprofundar nos estudos, como foi o caso desse artigo, uma forma de estudo sistemático. E gosto de escrever romance. Eu tenho 2 romances já, todos eles ligados... Qual o nome deles? Qual o nome dos romances? O primeiro romance que eu escrevi, todos eles baseados em casos verídicos que ocorreram. O primeiro romance, ele relata o caso de uma acusação de estupro da própria filha contra o pai. Chama O Segredo das Cartas. E eu mesmo não acreditava na inocência do pai, porque todas as provas, absolutamente todas as provas contra. E tive uma surpresa tremenda. Eu achei tão chocante o que aconteceu nesse caso verídico, que eu falei, eu tenho que escrever, eu tenho que contar isso, as agruras do processo penal, o que acontece.
E o recente que eu publiquei há 2 anos, que é o que eu estou trabalhando ainda, que envolve psiquiatria e direito, psicologia, psiquiatria e direito, que é uma área também que eu me aventuro, eu gosto muito de estudar psiquiatria, não só as doenças mentais, mas a psicologia também, o comportamento humano, que tem a ver com direito penal, porque ninguém dá facada no outro, ou É, comete crime sem ter um desequilíbrio, é. que se chama O Labirinto Só, do só Cravo. o labirinto Do cravo. do cravo. Olha bem, quando nós falamos na mente humana, nós estamos falando de uma vastidão. Sim. Né? É um mundo. É um É, é, labirinto aí, no caso. muito bom. Você ainda tem o primeiro romance para eu poder ler? Achei interessante. Tenho, te Tem, né? encaminho. Esses livros de relatos, casos reais, são muito interessantes. Eu li um recente, Torto Arado, sabe? Interessante. É um rapaz lá, trabalha no INCRA, então ele tem muito contato com esse pessoal do campo, da roça, sabe? Um livro muito Interessante. difícil. Tá? Então, se você não tiver, aí... Eu te encaminho. Porque todos. É, Esse está esgotado, mas eu tenho alguns aqui, tá. e a editora me mandou, e aí eu te encaminho. E é um caso verídico. Infelizmente, o cliente, que é defensor público em Juiz de Fora, muito conhecido, faleceu ano passado. E aí eu conversando com a filha, relembrando o caso, uma coisa muito difícil para a família, mas eu acabei ficando amigo da família por conta disso, porque foi emaranhado uma situação realmente muito pesada. É até um tema para a gente encontrar aí no Isso, não, seu podemos. projeto, Olha bem, né? normalmente eu faço o convite, quando o papo está muito bom, para nós convidados a retornar no final, mas já vou fazer um para nós. Deixa eu ler o livro primeiro, Tá bom, aí nós vamos fazer, porque é muito interessante. Esses muito. livros, a história da vida, das pessoas e tudo, eles são muito interessantes. Eu São. participei da publicação de um livro sobre o desembargador Walter Viado, Sim, que foi meu eu publiquei. professor, sabe? Demais. Depois que ele faleceu, Sim. um filho dele me procurou, Marcelo, eu tenho muito material aqui, ele foi meu professor, eu diria que foi um divisor de águas na minha vida profissional. Também, o dia que a gente for falar desse livro seu, aí nós vamos fazer um paralelo contado do professor Walter Viado, pessoa assim, Maravilha. excepcional, e aí nós vamos apresentar o livro dele também. Tá? Combinado. Eu acho que Combinado. aí, uns 30 dias, eu consigo ler esse livro, Não, ele e a em gente 2 volta. horas. Rapidinho você Muito lê. bom. Ele é curtinho. O outro é Muito mais bom. comprido, tem mais de 500 páginas, que trata de relacionamento abusivo, onde eu estudo narcisismo, que é um transtorno de personalidade É. definido, né, pela psiquiatria norte-americana como transtorno de personalidade, e a gente faz um estudo disso, e é algo que eu vejo muito comum na sociedade, os transtornos de personalidade, o Certo. narcisismo, borderline, a psicopatia e a histeria, os histriônicos. E eles Muito são bom. há uma relação muito próxima com o direito penal, No esse tipo caso, de sempre, transtorno. sempre. Sem Tá? dúvida, sem dúvida. E é Muito- um campo novo de trabalho, porque ninguém está discutindo, ninguém se Não, atentou a isso. não, perfeito. Cada vez que alguém se aventura a aprofundar em determinado campo, nós vamos ver que tem coisas novas. Eu Muito. lembro quando eu comecei a trabalhar com direito minerário há muitos anos, havia muitas teorias consolidadas, ultrapassadas, sabe? Aí nós começamos a discutir isso no primeiro livro meu de 94. No início não teve muita aceitação, a natureza jurídica dos direitos minerários, essas coisas. Com o tempo, hoje, o pessoal já passou, Total. mas demorou. Não sei, Total. você não muda a doutrina de décadas de um dia para o outro. Né? E é um Exato. trabalho assim, constante. Bom, Árduo, complexo. muito. Mostrando mais uma vez o livro. E o artigo do nosso prezado Halleberg é Política Criminal em Wilfried Hasselmann, Meio Ambiente e Pessoas Jurídicas. Doutor Arley, dê um panorama para nós do artigo, até para despertar curiosidade para as Sim. pessoas quererem o livro. Esse livro não está à venda, mas no final do nosso vídeo vou deixar um link para quem quiser o livro, vai receber gratuitamente. Tá? Isso. Panorama
do livro para despertar a curiosidade dos nossos... Doutor William, esse livro, esse artigo, ele surgiu em decorrência de uma palestra que eu dei em Foz do Iguaçu, um encontro internacional de juristas, em 1921, há 2 anos. E eu preparei esse artigo com base nessa palestra. Ou seja, nós temos nesse artigo aí um estudo de 2 anos, mais ou menos 2 anos de pesquisa. A história era que o tema era meio ambiente, lá em Foz do Iguaçu, e depois abriu o edital do Instituto dos Advogados sobre direito da mineração, que tem a ver com o meio ambiente. Sim. E aí acabou que eu dei aquela última pincelada nos estudos que eu estava fazendo, e esse estudo, esse artigo da política criminal, em Winfried Hassemann, ele não é de direito penal, é política criminal. Isso, perfeito. A política criminal é a prática, o que a gente tem que fazer para resolver o problema. Não se confunde com a criminologia. A criminologia é o estudo da gênese, é o porquê que a pessoa, ou empresa, no caso, ou Estado, tem atitudes, particularmente no que tange o nosso estudo, o crime. Por quê? Não é? O epicentro, o motivo. A criminologia, ela não tem limite, ela pode estudar medicina, pode estudar geografia, pode estudar história, pode estudar economia, essa abarca tudo. E a dogmática penal são as leis. Então, a Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, é dogmática. O artigo, ele trata de política criminal, quer dizer, o modo que a dogmática vem trabalhando a repressão e a prevenção dos crimes ambientais funciona ou não funciona? Então, a partir desse instrumento, desse problema, nós fomos procurar no marco teórico Hassemann, foi vice-presidente do Tribunal Constitucional Alemão, falecido em 2014 ele, mas um professor muito famoso da Escola de Frankfurt, o que também não significa muita coisa, porque Frankfurt são muitos professores, são muitas vertentes, mas, enfim, ele fazia parte desse contexto. E, de qualquer maneira, esse artigo específico dele, que a gente tem como base, que foi uma palestra que ele deu na Universidade do Porto, em Portugal, ele, que chama Preservação do Meio Ambiente através do Direito Penal, é que nós traçamos o marco teórico. Então, nós temos uma metodologia desse artigo exploratória, porque eu também estava meio que influenciado pela mídia, pelo contexto que é passado para a gente dessa hecatombe do ecocídio que eles falam, que vai acabar o mundo, que o mundo está acabando, e eu tinha muito essa visão terrorista, que tem que paralisar a exploração, que está fazendo muito trigo no Brasil, tem muito gado, então você tem que acabar com isso. E essa visão é da onde eu parti para essa exploração, através desse artigo. Por isso, uma metodologia exploratória, uma metodologia de pesquisação, porque o objetivo era trazer conclusões palpáveis, reais. Então, esse artigo ele começa com essa hipótese de que Hassemann diz que o direito penal não serve para resolver esses problemas macroestruturais, não tem vocação para isso. A minha hipótese é nesse sentido, de defender Hassemann, e o problema é o direito penal e o meio ambiente. E, a partir daí, a gente começa a construir os nossos problemas, a finalidade, as variantes, porque tem a questão ideológica muito grande atrás desse assunto, que foi uma surpresa para mim, porque, como é uma pesquisa exploratória, eu vou de acordo com a exploração do tema, né? Ele vai costurando, por isso que foi concatenando vários assuntos, porque a gente vai em cima dessa onda. Só aproveitando aí, Wagner, além da questão ideológica, que é muito forte, tem uma questão também
que eu chamaria de indústria, questões de interesses financeiros por trás, É questão complexo. de barreiras comerciais, questões até de interferência na soberania dos países com essa questão, Sim, né? Quando você faz, está tudo em relação com uma certa ideologia e tudo, mas o negócio é bem complexo muito complexo. em Quando relação ao que a gente vê na mídia, né? Quando você vê um país estrangeiro interferindo aqui, dentro do Brasil, há interesses de fazendeiro francês, alemão, norte-americano, Perfeito. não é? E aí você precisa ter atenção a isso, porque não é diminuindo a produção de trigo ou a criação de gado no Brasil que você vai ter uma reversão dos efeitos da estufa mundial. Então, você limita aqui, eles ficam livres lá, você tem algumas ONGs, não todas, mas algumas, que têm problema sério com esse tipo de intervenção, e as consequências não são assistidas, não são vistas, porque a ideologia não deixa. A gritaria é muito grande e ela é irracional. Foi isso que a pesquisa eu pude constatar nesse aspecto. Muito bom. Muito bom, interessante. Eu, naturalmente, li o seu artigo mais de uma vez, não é? Obrigado. Aliás, eu venho lendo seu artigo desde a época que você apresentou, porque eu fui organizador desse livro, então eu tive o prazer de ler, e ontem eu reli para poder refrescar a memória, né? Para poder vir hoje aqui Ótimo, a fico gente feliz. conversar, né? Obrigado. Muito bom. Olha, o seu artigo daria umas 3 horas de conversa no mínimo, É né? assunto. Mas aqui eu já falei para quem nos assiste frequentemente sabe que eu gosto dos vídeos curtos, porque é a tendência, né, Sem dúvida. mundial. Bom, entre o seu conteúdo, eu vi aqui algumas expressões, uns vocábulos muito interessantes, e eu chamaria de com núcleo de sentido forte. Sim. Isso é interessante, porque quando você vê uma expressão, um núcleo de sentido forte, você não precisa nem definir, porque o núcleo se projeta por si só. Sim. Por exemplo, criminologia verde, ecopunitivismo, ecocentrismo, como que isso se relaciona dentro do seu estudo, por favor? Pois é, doutor William, porque essa metodologia exploratória, ela é assim. É o interessante dessa metodologia, que ela vai se guiando, essa forma de pesquisar, ela te guia o seu estudo dependendo de um assunto concatenado a outro. Então, como eu vi que o assunto era multidisciplinar e interdisciplinar, eu parti da criminologia. A criminologia que trata do meio ambiente, a gente chama hoje de criminologia verde. Tem essas expressões coloridas, né? Criminologia verde, criminologia azul, criminologia branca, cifra negra, cifra dourada, por causa do Sutherland, que foi um estudioso norte-americano e trouxe essa expressão cifra negra da criminalidade. E aí depois outros autores vieram desenvolvendo, e a criminologia verde trata desse aspecto do meio ambiente, do porquê que os crimes acontecem, como eu disse, né? A criminologia estuda a gênese, o porquê que acontece o crime. E aí foi da onde eu parti, porque a criminologia abarca esse mundo todo, de conceitos, de ciência, de geografia, de história, etc., economia, que tem muito a ver aqui. E a partir da criminologia verde, foi que nós começamos a aprofundar nos outros conceitos, que veio o ecocentrismo, porque a criminologia verde ela tem um viés ideológico dos livros, dos artigos, de que quanto menos ser humano, melhor, porque aí o meio ambiente vai desenvolver, ou seja, o ser humano é problema, o ser humano é o problema do meio ambiente. Então, nós descobrimos que existe um embate dentro da criminologia verde entre o antropocentrismo e o ecocentrismo,
uma discussão estrutural, porque a partir daí você pega duas vias completamente distintas, inclusive para o direito penal. Essa visão antropocêntrica coloca o ser humano como centro de proteção, e aí você precisa do meio ambiente protegido, mas é em razão do ser humano. Essa visão ecocêntrica, ela coloca o meio ambiente como centro e o ser humano em segundo nível. Perfeito. Então, nós tivemos que discutir isso no artigo. A partir disso, dessa visão do ecocentrismo, o desenvolvimento, porque a questão do ecocentrismo é porque o ser humano ele depreda o meio ambiente para fazer dinheiro, economia girar. Seja na mineração, seja para construir a sua casa, seja para se alimentar. Não tem como você desvencilhar uma coisa da outra. Então, do ecocentrismo me mandou para essa questão do desenvolvimento econômico, não é? E disso me levou a questões políticas, de discutir o socialismo, o marxismo, essa visão do marxismo, se o problema seria o capitalismo, a forma de produção da economia, e que me levou a essa conclusão de que tanto lá, nessa visão do socialismo, como do capitalismo, das formas de produção de riqueza, das formas políticas, você precisa comer, você precisa se alimentar. Disso, nós pontuamos o desenvolvimento sustentável, que seria um ponto de equilíbrio, não é? Dos estudiosos, para que você não tivesse a paralisação da economia e a perda de emprego, porque a pessoa quer que deixa da mineração existir. Mas existe uma indústria de milhares de famílias que vivem disso. Não é assim, você dá o grito e fecha a mineração, você quebra um tanto de família, você traz prejuízo ao meio ambiente muito mais grave, porque você dissemina, coloca à margem da lei, na ilegalidade, a exploração. Então, não é racional isso, não faz sentido. Você tem que aprimorar, melhorar esse tipo de relacionamento das empresas, estados e, em último aspecto, os indivíduos com o meio ambiente. Daí, pulamos na lei. O que a lei diz? Como que a lei é? Como que a lei funciona? Que a lei penal ambiental, dentro desse sistema capitalista, para a gente chegar em Hasselmann. A conclusão dele, não é? Só aí podemos alcançar Hasselmann, no qual ele conclui que o direito penal não serve para proteger como mecanismo primeiro ou único o meio ambiente. Você precisa ter uma visão do direito penal na proteção do indivíduo e não colocar o direito penal para proteger bens jurídicos supra-individuais, sejam eles coletivos ou sejam eles difusos. E daí nós chegamos à conclusão. Então, esse foi o rumo da pesquisa, dentro dessa metodologia exploratória, por isso a concatenação desses conceitos. Muito interessante. O assunto é muito bom. Olha, esse é outro assunto que a gente levaria horas. E eu, naturalmente, trabalhando com mineração há muitos anos, eu convivo com essa discussão todo santo dia. Né? Por exemplo, imagina. Por que? Primeiro, o seguinte, uma vez teve um seminário na Anshan sobre questões ambientais. E os especialistas, vários, da área ambiental, discutindo questões ambientais. E alguém lá pediu alguém lá para fazer uma ordem de quais seriam os fatores humanos que mais contribuíam para problemas ambientais. Primeiro problema, como o ordenamento urbano, exposição de grupos humanos de forma desordenada. Então, você vai, por exemplo, você tem as favelas hoje, você tem uma cisterna, tem uma fossa, falta de higiene. Não é? Aí, outro colocou que eram os assentamentos rurais, que o Estado levou milhares de pessoas para a Amazônia, prometeu muita coisa e deixou os caras lá, sem nada. Então, o que eles fizeram? Cortaram a floresta.
não é? Porque prometeram incentivos, financiamento, subsídio, tecnologia, não deram nada. Então, outro foi disso. Um outro grupo que eu me filio é o seguinte: o maior problema é a falta de saneamento básico. Por quê? Primeiro que pega as camadas mais pobres, você não vê problema de saneamento em bairros privilegiados, né? Você vê isso na periferia, né? Com geração de doenças, mortes, mortandade infantil, essas coisas. Então, no meu ponto de vista, esse é o gravíssimo. E por que ninguém fala nisso? Olha que interessante. Se esse é pelo menos entre os 3 problemas mais graves, por que ninguém toca? O problema de resíduos sólidos, os lixões a céu aberto, aí, ainda, os municípios, nenhum cumpriu. Não é exagero. Poucos cumpriram a lei de resíduos sólidos, ainda tem lixão. Eu ouvi um caso que, na Amazônia, como que os municípios fazem? Pegam lixo e amontoam nas pontas dos igarapés. Vem a cheia, leva aquilo. Abaixa a cheia, ali está novo para fazer um novo lixão. Entendeu? E por que ninguém fala? Que interesses tem por trás de tudo que isso fica escondido? Não é? Então, tem muitas questões aí que a gente poderia levar horas. Outra questão, por exemplo, quando a gente fala na lei, que seria a base do sistema jurídico. Ora, a lei é o resultado, ou deveria ser o resultado de alguma política pública, só que quem está fazendo essa política lá, na verdade, não tem um interesse específico na proteção do objeto da lei. Ou às vezes nem sabe. Nem sabe, exatamente. Então, a impressão dá que eles não têm conhecimento. Eu não resisto. Então, a mineração tem seus problemas? Tem. Mas, pelo que eu aprendi, e nesses anos todos, eu tenho o seguinte: como que nós vamos abrir uma discussão de boa-fé? Esse que é o problema, sabe? Hoje, você conseguiu um debate, não é só na área ambiental, não, mas em outras coisas, economia. Você conseguir um debate de boa-fé é complexo, difícil. A mineração, ela ocupa pouquíssimo espaço, tem impactos confinados. A extração ilegal não é mineração. A extração ilegal é um problema social, como é a favela, como é a palafita. Aí vem e mistura isso tudo. O mesmo balaio de gás. E fica essa situação aí difícil. Entendo. Bom, vamos seguindo aqui, que esse assunto é palpitante. Não, aí, doutor, ele é exatamente... Eu tenho que me policiar. É exatamente esse o problema. Você começou falando aí que as pessoas têm o desordenamento da ocupação do solo, e a ordem que eu vi aqui no estudo é que começa com a grilagem, que é essa ilegalidade. É o primeiro que entra lá na Amazônia, é a grilagem, que a gente vê esses problemas nas reservas indígenas, em áreas protegidas. Depois vem a madeireira, aí para retirar, no caminho que os grileiros fizeram, vem a madeireira, aí na sequência vem agricultor. É muito pobre o terreno, a qualidade da terra na Amazônia, nesses biomas mais sensíveis, e aí você tem a agricultura em pouco tempo, porque rapidamente se esgota a terra, vem a pastagem dos bois, que também rapidamente vai se esgotar, exaurir, e aí tem o abandono para ir para novas áreas. Então, tudo começou aí onde o senhor colocou, que é exatamente essa grilagem, que é o maior problema do Brasil. E aí está ligado ao meio ambiente a questão da pobreza. Como eu relatei aqui, no artigo, é uma questão econômica. A pessoa que está com fome, ela não vai estar preocupada se está na época da piracema ou não. Ela quer o peixe. Isso. Né? Não interessa, a pessoa o filho dele está com fome. Não interessa que o minhocuçu é protegido por lei, ele vai pegar o minhocuçu para pescar na piracema e ponto. Exatamente. E acabou. A pessoa não tem esgoto, não tem água tratada, ele não tem preocupação com o meio ambiente. Tanto que os estudos que colocamos aí no artigo relatam que os maiores municípios com a depredação do meio ambiente são aqueles mais pobres. É o que o senhor falou. Não tendo esgoto, não tendo saneamento básico, o meio ambiente é degradado de uma maneira muito mais radical, muito mais violenta. Então,
O que está por trás disso? Ignorância dos políticos, falta de conhecimento, falta de Um pouco de vontade, má fé, um pouco de má fé. muito de má fé, porque eles sabem que a lei penal não resolve, mas dá voto. Quando fala que vai prender o minerador, que a empresa foi fechada, o pessoal gosta porque não entende as consequências daquilo, graves consequências. E o direito penal funciona como simbolismo, não resolve o problema, enfraquece o direito penal, e você tem o fortalecimento desses políticos mau caráter, que acabam se reelegendo, vendendo a impressão que fizeram alguma coisa porque aumentou a pena. Isso. E é o seguinte, só para deixar claro a nossa posição aqui, que nós somos defensores do meio ambiente. Né? Não alguém pode... Aí Claro, nós um estamos... desavisar, fala assim, não, mas tem dois ali que estão dependendo da degradação ambiental, não sei o quê, nada disso. A visão nossa é antropocêntrica, mas o ser humano precisa do meio ambiente. O meio ambiente precisa ser sadio. Os mares, eles não podem ter poluição. E aí as conclusões que nós chegamos, e já antecipando uma, a responsabilidade das empresas, por exemplo, que têm a produção de plástico, de terem uma indústria que não deixe resíduo no meio ambiente. Perfeito. As mineradoras que recuperem as áreas que foram exploradas, como tem na lei. A poluição do rio não pode acontecer, mas de jeito nenhum. Perfeito, é isso mesmo. Só que os mecanismos que nós temos hoje na legislação são ineficazes, porque são mecanismos que fazem muito para inglês ver, mas efetivamente ele não tem um mecanismo de você, na prática, limitar, punir, educar, prevenir e reprimir o tipo de comportamento criminoso que algumas pessoas, empresas e o próprio Estado, através da omissão, eles cometem. Então, pelo contexto que eu vi da legislação nossa, precisamos ter um posicionamento mais sério e mais inteligente para defender o meio ambiente. A defesa do jeito que está da nossa legislação, ela é falha, porque existem falhas graves. Só que o que a política atual demanda, o que a gente vê as discussões, são discussões simbólicas, ideológicas e que não atingem o epicentro do problema. E é completamente vergonhoso quando você vê um deputado, um senador defendendo um aumento de pena para crime ambiental, porque você já sabe que isso não vai resultar em absolutamente nada, porque não vai atingir o cerne da questão. Perfeito. Eu penso o seguinte, enquanto não houver possibilidade de discussão, uma discussão de boa-fé, não tem como avançar. Mas a boa-fé não vai existir nesse campo, porque envolve ideologia, envolve dinheiro. Envolve dinheiro e você não tem a busca da solução do problema. Você tem a busca de dinheiro para esses projetos e o problema precisa ficar. É assim com as drogas, porque senão já tinha resolvido o problema de droga. É assim com essa chamada violência contra a mulher, porque senão já tinha resolvido. Você cria uma indústria da seca. O dinheiro gira em cima desse problema. Você não quer solução. Você quer a perpetuação do medo. Você quer a perpetuação do problema. Você quer o agravamento do problema para você ter mais recurso financeiro, para você ter maior ideologia, maior manipulação da sociedade. O assunto é complexo, viu? É bastante. Ainda avançando, para a gente não perder aqui, o Hasselmann, ele fala, né, do direito de intervenção. Né? Isso é uma criação dele? Explique para a gente aí, por favor. Essa ideia que ele criou, essa nomenclatura, Interventions Recht, que é o direito de intervenção, ele tem por base... A base é que o direito penal não serve para proteger
bens jurídicos macrosociais. A responsabilidade penal supraindividual desses bens coletivos, desses bens individuais, não pode recair sobre o direito penal porque ele não tem uma estrutura para isso. O direito penal é essencialmente individual, são os direitos individuais, são aqueles ligados à primeira geração dos direitos do homem e do cidadão, que surge ali da discussão da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, vida, a propriedade. Esses bens é da onde o direito penal tem a vocação dele inicial. Então, Hassemer, ele vai nesse sentido de dizer que o direito penal dirigido às indústrias, às empresas, às pessoas jurídicas, ao Estado, não tem eficácia. Você só traz um simbolismo e enfraquecimento do direito penal. Essa é a base do estudo dele, que traz como solução do direito ambiental o aprimoramento do direito administrativo. Direito administrativo e o direito civil. A junção desses direitos acima deles e abaixo do direito penal em gravidade de punição teria esse direito de intervenção. Não teria pena de prisão, mas seria através de juiz. Então, você tem graves consequências, como fechamento de empresa, multas de acordo com faturamento, situações, punições que são mais pesadas do que aquelas punições que existem no direito administrativo e no direito civil. Por isso que ele chama de direito de intervenção, porque ele não chega ao penal de prender, mas não chega ao direito administrativo, que tem dificuldade em fechar uma grande mineração, por exemplo. O direito de intervenção permitiria isso de uma maneira facilitada. Entendi. E aí você tira o direito penal, porque o direito penal tem princípios destinados à pessoa. Princípio da legalidade, da culpabilidade, a formação do dolo, da culpa. Quer dizer, os princípios de processo penal. Essa característica rigorosa, ela é destinada ao indivíduo, ela não foi destinada à empresa. Uhum. O direito de intervenção não teria esses princípios. Então, você teria um processo mais rápido, com consequências drásticas, violentas, agressivas, por um juiz. Interessante, é. Você não mexe com o direito penal, porque o direito penal é sagrado. É para o indivíduo que cometeu o crime, você está falando de tirar a liberdade de uma pessoa. Ele tem essa visão do réu como uma coisa sagrada, sacra réus, né? De você ver a proteção máxima do indivíduo. Isso não pode ser destinado à empresa. Então, o fundo de pensamento do direito de intervenção, de uma maneira bem simples, né? É isso. É isso que ele defende. E a conclusão que nós chegamos é que ele estava certo. Que aí o artigo, por todos os elementos que nós traçamos, essa escadinha, é que ele tem razão. O direito penal não serve para proteger direitos difusos ou direitos coletivos. Não serve. Não serve para defender direitos supra-individuais. A vocação do direito penal é seguir a teoria monista individual, essa teoria que vai ter a pessoa como cerne de proteção ali do direito penal, de investigação no sentido de não permitir abusos com relação ao indivíduo. E foi a conclusão que nós chegamos também. Muito bom. Direito da mineração, nós temos um link aí para lá de cá. No final, para quem quiser pedir o livro, né, já recomendo. Além desse, há muitos outros. Eu tenho falado aqui, eu tenho trazido os autores desse direito da mineração aqui, já trouxe alguns, a gente tem mais outros programados. Bom, eu costumo sempre trazer um livro aqui da minha biblioteca, falar sobre o livro. Hoje eu vou trazer esse aqui, que também é do Estudos Advogados, que é Direito Ambiental no Supremo Tribunal Federal, estudos em homenagem à ministra Carmen Lúcia. Né? Quando nós falamos em direito ambiental, mas o que tem isso a ver com o direito da mineração? Tem tudo, sabe? Então, aqui tem muita coisa interessante. O organizador desse livro
é o nosso prezadíssimo Marcelo Azevedo, aqui do escritório, entende muito de direito ambiental aplicado aos recursos naturais, muitos autores bons aqui, José Alfredo Oliveira Baracho, muito bom, né? Tem o nosso Bruno Malta, tem o Luiz Gustavo, muita gente boa aqui. A Maria Rita Borges Franco também escreveu, o Werner Grau Neto, né? Também é conhecido aí muito nessa área. Muito bom. Muito bom livro também, que eu recomendo. Agora, não está aqui, até porque não faz parte da minha biblioteca de direito da mineração, eu tenho bibliotecas separadas, para não misturar. Eu tenho uma de direito da mineração, tem uma que ela vai de hermenêutica, sabe? Tem uma de segurança jurídica, naturalmente menores, né? E tem uma outra que aí vai direito administrativo, direito constitucional, né? E outra mais particular de outros livros aí que a gente... eu gosto de ler umas coisas aí, onde está lá o Torto Arado, tem um livro também do Jorge Edin, que eu ganhei esses dias. Jorge Edin, ele esteve aqui no escritório antes de ontem, segunda-feira. Ele é uma pessoa muito interessante, ele trabalhou em Serra Pelada, como garimpeiro, dali fez a vida, passou a ser dona de hotel, depois foi um dos maiores comerciantes internacionais de pedras preciosas, sabe? E conseguiu fazer uma trajetória com um nome limpo, sabe? Ele era considerado uma pessoa confiável, tanto pelos compradores quanto pelos vendedores, sabe? Então, fez uma trajetória interessante. Trouxe ele aqui. Quando nós fizermos o Mining Talks, Casos e Causos, ele vem aqui. Mas o livro que eu estou querendo recomendar aqui, que não está aqui, tem muita relação com o nosso assunto aqui, que chama Direito Fundamental à Boa Administração Pública, do Juarez Freitas. Esse livro é imperdível. Muito bom, muito interessante. Eu recomendo aqui. Bom, caminhando para o final, doutor Warley, palavras finais para quem está nos assistindo, por favor. Olha, doutor William, a era industrial, ela sempre trouxe exploração, né? Não só a exploração do meio ambiente, mas principalmente exploração das pessoas, do trabalho. E o direito não pode perder a perspectiva disso. Nós ignoramos completamente nesse estudo do meio ambiente que eu fiz, que eu analisei, quando se estuda o meio ambiente, se esquece muito que existem pessoas que vivem com menos de $1 ou R$ 5 por dia. Não é? Os números são esses. Então, a gente tem uma gama de miséria muito grande. Nós temos conflitos de água, nós não temos muito isso no Brasil, mas nós temos guerra de água. O ano passado, nós tivemos um conflito entre dois grandes países, que foi a Índia e a China no Himalaia, que até hoje está lá uma zona de perigo, de vira e mexe tem problema, por causa da água que tem naquela região. Então, a revolução nossa hoje, que eu vejo com a consequência desse estudo, é buscar uma harmonia, né? Nós temos que a economia, sim, ela denigre o meio ambiente, não tem como você proibir de uma hora para outra a exploração do meio ambiente, mas tem como você fazer um mecanismo mais inteligente, uma exploração mais inteligente, como eu disse, que não se crie resíduos, por exemplo, é uma coisa de emergência, é um absurdo a quantidade de plástico que se tira dos oceanos, por exemplo. E aí eu não vejo, assim, com bons olhos, com boa perspectiva, esses líderes que nós temos, líderes políticos que nós temos no mundo. São pessoas que batem sempre na mesma tecla e eles não têm essa capacidade de inovação. Então, o futuro para o meio ambiente é um futuro sustentável, como diz o artigo 225 da Constituição Federal. A gente precisa, quando a mineração trabalha o meio ambiente, quando você tem o agroindústria, você precisa sempre ter a visão, primeiro, das gerações futuras, porque só trabalhar para a geração presente
é um jeito errado. Nós temos gerações futuras, daqui a 100, 200, 1000 anos, e a gente precisa trabalhar na mineração, na agroindústria, com visão a daqui a 1000 anos. Como é que a pessoa daqui a 1000 anos vai encontrar o planeta? Porque nós encontramos o planeta muito pior do que há 100, 200 anos atrás. Só que isso não pode acontecer daqui a 100 anos. Quem nascer daqui a 100 anos tem que encontrar um planeta melhor do que nós encontramos. E eu não vejo as pessoas discutindo com esse tipo de perspectiva, essas novas lideranças têm um discurso muito bonito, mas a prática deixa muita margem. Então, também trabalhar com as instituições, trabalhar com as empresas, com o Estado. Não é possível resolução desse problema do meio ambiente sem as empresas, sem o Estado. Você sozinho, o indivíduo sozinho com o meio ambiente, não é possível resolver. Foi outra conclusão que nós chegamos. E o principal de tudo, a primeira coisa, o essencial, é você ter a mudança de mentalidade. A consciência de que precisa mudar. Porque se você ficar naquela, não, tá indo, tô bem, tô comendo, tô viajando, tô tendo meu celular, tô tendo meu computador, se você continuar com essa mentalidade, você não vai conseguir resolver o problema do meio ambiente. A primeira coisa é a mudança de consciência, que você, quando vai comprar um sapato de couro, um cinto de couro, você está tendo uma interferência no meio ambiente. Quando você adquire móveis com madeira, você tem que ter a preocupação de onde que vem a madeira. Então, você precisa mudar dentro da cabeça para, a partir daí, a gente fazer uma revolução. O que a gente precisa é uma revolução inteligente para ter um equilíbrio no meio ambiente. Muito bom, muito bom. E não vamos jogar essa responsabilidade para o direito penal, certo? Não vai adiantar, é só um simbolismo, é uma forma de ganhar votos de uma maneira fácil e barata. Muito bom, muito bom. Ó, a conversa muito boa, acabou estendendo um pouquinho, mas ela ganhou uma dinâmica própria, né? Foi muito bom. Doutor William, vou pedir desculpa, e meu livro também, que eu quero indicar aqui, que Ah, foi lógico. em Vamos. decorrência desses estudos, eu Isso, reencontrei um livro muito legal, que isso. tem muito a ver com o meio ambiente, que é o Você está livro, com ele aí para mostrar para a gente? ele está no escritório, mas é fácil de achar, chama O Queijo e os Vermes. O Queijo e os Vermes. O Ótimo. Cotidiano de um Moleiro. É um livro de história de um processo da Inquisição. Olha, Então, foi uma obra do historiador italiano chamado Carlo Ginzburg. E ele foi publicado em 1976. Eu li esse livro quando estava fazendo mestrado, lá para o ano 2000, mais ou menos. E eu estudando meio ambiente, eu falei, gente, esse caso aqui tem muito a ver com o Menóquio, que era esse moleiro lá que foi condenado pela Inquisição, no norte da Itália, mais ou menos o processo de 1550, 1550. Acharam o processo lá no fundo de uma igreja lá, e aí foi feito o estudo. Esse livro é sobre esse processo real que aconteceu. E ele tinha a visão que o mundo era como se fosse um queijo e os seres humanos fossem os vermes. olha. Uma visão ecocêntrica, porque o ecocentrismo fala isso, que nós, humanos, somos vermes, estamos destruindo a Terra, né? E aí eu falei, gente, o Menóquio estava falando isso em 1500. Ele tem essa visão muito interessante, importante, que os índios também compartilham, que tudo na vida tem espírito, tem alma, são coisas animadas, até uma pedra tem ali uma história. Então, ele tem a visão ecocêntrica, não é, dessa questão. É claro que o ser humano faz parte da natureza, e aí ela não é um ecocentrismo próprio, mas o Menóquio tem essa visão radical do ecocentrismo, né, que seria melhor que o ser humano não tivesse aqui. Os padres não gostaram muito disso, porque aonde que entra aí Adão e Eva, como é que essa história... Ele acabou sendo processado e condenado à morte pela Inquisição, né? Então, é um livro muitíssimo interessante que os juristas precisam ler, um livro de história famoso. Quem não leu esse livro, eu recomendo que o leia. Eu vou, já naturalmente ficou gravado aqui, eu vou ler, mas primeiro eu vou ler o seu, tá certo? Eu tenho, a minha cabeceira está cheia. Ali, Esse que é bom, assim que é bom. Aqui também tem uns 30. Isso assim que é bom.
Bom, chegamos ao final de um Mining Talks. Já fiz o convite para o nosso prezado Rebelo voltar, com outras histórias. Quem sabe a gente volta no Casos e Causos, falar do seu livro, quando eu vou ler, e nós vamos fazer do seu e do professor Walter Viado. Maravilha. Que é uma referência da magistratura. Casos incríveis, que eu não vou contar agora, para não dar spoiler e deixar curiosidade. Grande orgulho. Magistrado de primeiríssima. Eu conheci ele pessoalmente. Foi meu professor 3 semestres. Uma tem referência. 1000 casos para contar dele aí. Muito Maravilha. bom. Bom, agradecemos a todos que nos acompanharam até agora e até o próximo.